agora à noite, mas vocês podem assistir qualquer horário, qualquer momento aí, que mais lhes convier. E a gente vai para mais uma aula de geografia, ainda encerrando a primeira unidade, falando sobre a geografia do Brasil. A gente vai falar sobre a urbanização brasileira, né? Ih, parece que deu um pau aqui, deixa eu ver. A maquinazinha meio velha de guerra tá dando umas bugadas aqui chatas, né? Você vai abrir aí. Espero que estejam todos se cuidando bem, né? Todos tratando bem aí da prevenção a esse vírus, né? Todos saindo apenas quando necessário, para evitar problemas maiores. E nem vou me estender muito, todo mundo já está cansado de saber o que deve fazer, né, para evitar que mais pessoas se contaminem e principalmente, mesmo a gente não sendo parte do grupo de risco, que não significa que somos totalmente livres de qualquer perigo, né? Mas todos nós temos em casa alguém que pode vir a sofrer, né, de forma mais grave aí, devido à infecção por esse vírus aí, esse vírus pulmonar, né? Principalmente aquelas pessoas que a gente já sabe que fazem parte do grupo de risco. Além disso, essa aula é para o terceiro ano, né? Mas eu queria dizer que vocês devem continuar focados. Eu sei que é mais difícil em casa muitas vezes, exige mais autodisciplina, mais vontade, né? Para poder, a gente está em casa aí cheio de distrações, amigos chamando para sair, mas lembrem-se que vocês têm um objetivo no final do ano, que é o Enem, né? Aproveitem esse tempo em casa para aumentar os estudos e não para reduzi-los. Tem muita gente que produz, além dos professores de vocês, que estão aí produzindo conteúdo semanalmente para vocês estudarem pela internet, vocês têm também aí muita gente boa na internet produzindo muito conteúdo de qualidade, né? Qualquer assunto, qualquer conteúdo de geografia, de matemática, de português, você vai encontrar, né? Então, cabe a você ir assistindo um professor, tem vários aqui que eu poderia citar, mas não vou falar agora, mas que você goste mais da forma como ele aborda o assunto, né? Alguns são mais engraçados, outros são mais sérios, né? Enfim, cabe a você analisar qual é os professores das várias disciplinas aí, além, obviamente, de você acompanhar as aulas da gente aqui, né? Mas principalmente terceiro ano, que tem que ir além dos estudos da escola, né? E eu recomendo também que vocês, indo fazer a prova, como vão fazer a prova do Enem no final do ano, não se restringam só às aulas dos terceiros anos, né? Assistam também às aulas, né, e façam as atividades dos primeiros anos e dos segundos anos, que vocês vai ser importante tão quanto, né? Todo o conteúdo da vida de vocês será abordado, poderá ser trabalhado na prova do Enem. Então, me interessa de primeiro, segundo e de terceiro ano. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a urbanização brasileira. Ou seja, como é que o Brasil deixou de ser um país predominantemente rural, e era assim até não muito tempo atrás, e tornou-se um país urbano. Um país ele é urbanizado quando ele tem mais de 50% da sua população vivendo em áreas urbanas, ou seja, nas cidades. E aí a gente tem parece até uma coisa simples, né, de se dizer o que é cidade, mas não é tão simples assim. Desculpe, deu um errozinho aqui no microfone, aqui no áudio. Não é tão simples assim. Vai depender do critério que a gente utilize para definir o que é cidade, o que é espaço urbano e o que é espaço rural, né? Existe o critério demográfico quantitativo, vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu marcar com um lapisinho aqui, fica melhor. Esse critério adotado por alguns países, ele leva em consideração a quantidade de pessoas que vivem em uma determinada região. Por exemplo, no Canadá, né, são mais de 1.000 habitantes, né? 1.000 ou mais habitantes vivendo numa área próxima é considerado uma área urbana. Na França, 2.000 habitantes. Grécia, 10.000 ou mais habitantes. Então vai depender de cada país definir assim. O quanto de pessoas morando próximas umas às outras a gente definiria como cidade. Esse é o critério demográfico quantitativo. O Brasil já adota um outro critério político-administrativo. Esse aqui, ó. Caramba, volta aqui. Né, que a gente vai falar daqui a pouco, antes de falar sobre o critério econômico.
O critério econômico seria o mais razoável e é muitas vezes usado em pesquisas, em estudos e tal, é o mais, digamos assim, correto. Ele leva em consideração quais os setores da economia são mais importantes para aquela comunidade que vive ali próxima. Óbvio. Se a maior parte da população está empregada no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, a área é classificada como área rural. Se a maior parte da população está no setor secundário e terciário, secundário, lembrando, a indústria, terciário, comércio e serviços, a área é considerada uma área urbana. Mas o Brasil nem adota este critério e nem adota este critério, quero que vocês lembrem disso. O Brasil adota o critério político-administrativo para definir o que é cidade e o que é área rural, beleza? Vamos passar aqui. Vamos só lembrar uma coisa, né? A menor unidade político-administrativa do Brasil é o município. Nós temos a União, que é o país, União com U maiúsculo aí, né? Nós temos os estados, né? Os 27 estados da federação, vocês já sabem, né? E esses estados, por sua vez, são divididos em partes menores, né, administradas pelos prefeitos, teremos eleição para o prefeito esse ano, prefeitos e vereadores. E esses estados são divididos em partes menores, chamadas de município. Veja bem, um município, na maioria das vezes, eu vou dizer depois por que na maioria das vezes, ele tem a maior parte da população dele vivendo numa determinada área, que é onde tem ali, né, inclusive a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a maior parte do comércio, a maior concentração populacional, e uma área em torno dele, né, que seria ocupada por sítios, granjas, fazendas, né, por atividades primárias, no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Ele é dividido, os municípios eles são divididos em partes menores chamadas de distritos. Mas esse distrito aqui não tem autonomia, não existe administração para esses distritos. É só por uma questão de melhor organizar a gestão, digamos assim, do município, prefeito. E o distrito sede, esse que tem a prefeitura, esse que tem a Câmara de Vereadores, que está ali, a maior parte da população morando próximo, onde tem o centro comercial, né, é chamado de cidade no Brasil. Esse é o critério político-administrativo. Então, no Brasil, segundo o critério político-administrativo, cidade é a sede do município, independente de quantas pessoas morem ali, independente de em que elas estão empregadas, com que elas trabalham. Existem muitos municípios pequenos, né? Que você tem ali uma prefeiturazinha, né? Uma Câmara de Vereador minúsculazinha, uma pracinha, igreja, aqueles elementos que são básicos dos pequenos municípios. E os moradores que moram na sede do município, né, a grande maioria das vezes trabalham em áreas rurais. Moram aqui, mas trabalham em sítios, fazendas, enfim, exercem atividades do setor primário. Mas, para o IBGE e para o Brasil, né, essa população, independente de com que ela trabalha ou quantas pessoas morem nessa sede do município, entra na classificação como população urbana. E hoje no Brasil bate em volta aí de mais de 80% da população brasileira vivendo nas cidades. Por isso que a gente diz que o Brasil é um país urbanizado, certo? Então aqui só para... deixa eu voltar aqui só para explicar o que eu estou mostrando aqui. Então aqui é a área do município de Santa Maria, aquele inclusive onde teve alguns anos atrás o acidente com a Boate Kiss. A área urbana é essa área aqui, a sede do município, né? Seria a cidade do município. A cidade de Santa Maria é isso aqui. O município de Santa Maria é tudo isso aqui, ó. Certo? Quem mora nessas áreas aqui é considerado população rural. Quem mora nessa área aqui, da sede municipal, é considerado população urbana. Uma coisa que eu esqueci de falar. Nem todo município tem essa divisão rural-urbana. Alguns municípios, e aqui inclui o Recife, não tem mais área rural. Teve no passado, né? Algumas décadas atrás você tinha ali algumas áreas da cidade, do município do Recife, né? Onde você tinha sítios, fazendas, onde você tinha engenhos de cana. Mas à medida que a cidade foi crescendo, foi ocupando a parte urbana foi ocupando todo o espaço, né, do município, e chegou a um ponto que pode acontecer de algum município já não ter mais uma área rural. Recife, as grandes cidades, são assim, né? As capitais, principalmente, as cidades principais, não tem mais área rural.
Mas se você for, por exemplo, para Caruaru, tem ali o centro de Caruaru, aquela área mais concentrada de população ali, né? De comércio, de atividades econômicas, você tem a área rural em torno. Existem sítios, existem granjas, existem fazendas, e assim você vai ver com a maioria dos municípios do Brasil, né? Então é isso que faltou falar aqui. Aqui, só para ilustrar, né, um município é criado a partir de um distrito que cresce bastante e acaba formando um novo município. É um exemplo aqui de Tamandaré, o município mais jovem de Pernambuco. Foi criado, se não me engano, a data é isso, é bem perto disso, em 1990 e... Putz, não vou nem apagar isso aqui. Assim mesmo. 1995. E era um distrito desse município aqui de Rio Formoso. Então, cada estado tem seus critérios para criar novos municípios. Segundo o critério... Não se preocupem não, não é coronavírus, não, tá certo? Só engasgado com saliva. Segundo os critérios pernambucanos, de população, de quantidade de eleitores, de pessoas e tal, Tamandaré já poderia criar um novo município. Eu não vou falar esses critérios aqui, como eu disse, cada estado adota seus próprios critérios. Tem que ser aprovada pela Câmara de Deputados Estaduais, depois aprovada pelo governador. E em 1995, finalmente, foi criado o município de Tamandaré. Significa que ele se separa do município de Rio Formoso e aí passa a ter sua própria prefeitura, sua própria Câmara de Vereadores e também a divisão de distritos, com área urbana e área rural. Certo? Beleza? Deu para entender até aí? A gente diz que a urbanização brasileira ela foi tardia e acelerada. Aqui está mostrando quanto de população urbana nós tínhamos em 1940, 31%, e apenas 69%, apenas não, né? A maior parte de população rural, a parte laranja, né? E à medida que vai andando aqui as décadas, a gente vê por que o Brasil foi se urbanizando. A proporção da população urbana foi crescendo em relação à população rural. Então, em 1960 já estava bem perto, e quando dá 1970, a gente diz que o Brasil se urbanizou, né? Ela foi tardia porque, se comparado com países como Estados Unidos, países europeus, a gente se urbanizou depois, né? Esses países se urbanizaram ali no final do século XIX, início do século XX, já tinha a maior parte da população vivendo em cidades. A gente, cerca de 50 anos depois, até mais, na verdade. E não só nós, né, como os outros países do mundo, tiveram essa urbanização tardia e acelerada porque foi feita num espaço de tempo, aconteceu num espaço de tempo relativamente curto, né, de poucas décadas. A gente pode dizer que o processo mesmo ele começa de forma intensa a partir da década de 50. A gente vai ver depois os motivos que levaram a isso, os fatores, que é importante que você saiba para o seu Enem, né? E de 20 anos a gente teve aí uma virada de população urbana para população rural, né? Desculpe, de população rural para a maioria de ser população urbana, o que trouxe uma série de problemas para as nossas cidades. Elas cresceram muito rápido, elas incharam, na verdade, com gente chegando do campo para a cidade e não ofereciam, essas cidades não ofereciam a essa população moradias adequadas. Aí vem a ocupação de áreas alagadas, de áreas de beira de rio, né? de várzea de rio, de áreas de maré, de manguezais, né? Tiveram que ser aterrados, aqui no Recife, por exemplo, as áreas de morro. Então eram áreas que originalmente não deveriam ter sido ocupadas, numa cidade que fosse planejada previamente, que tivesse acomodado as pessoas de forma adequada, né? Então, quando a gente hoje sofre com muitos alagamentos, em alguns bairros principalmente, chuvas muito fortes que alagam tudo e deixam pessoas aí desabrigadas, sem casa, ou a queda de barreira nas áreas de morros, a gente pode acreditar isso a uma ocupação irregular do espaço. Pessoas tiveram por necessidade, né, não foi opção de ninguém morar em áreas assim, mas por necessidade de ocupar áreas que não deveriam ter sido ocupadas. Isso é uma consequência da urbanização acelerada, né? O crescimento desordenado das cidades fez com que a cidade não oferecesse a essa população que transferia-se do campo para a cidade condições, a boa parte dela pelo menos, condições minimamente adequadas, causando grande desigualdade, né, no espaço de áreas de bairros nobres, onde você tem bons equipamentos urbanos, você tem mais segurança, onde você tem melhores condições de vida, e áreas de periferia,
é ocupada por essa população mais pobre, maioria das vezes vinda de áreas rurais, que não possuem, né, uma estrutura tão bem montada, muitas vezes falta saneamento, calçamento de rua, né, rede de esgoto, essas coisas que não faltam nas áreas mais ricas da cidade, ocupadas pela população de maior renda. Né? Aqui a gente está vendo a mesma coisa que o gráfico anterior, mas dá para destacar bem direitinho aqui quando dá a virada aqui, né? Foi aqui entre a década de 60 e 70. A gente pode dizer que na década de 70 o Brasil era de fato um país urbanizado, mas foi nesse período aqui da virada dos anos 60 para os anos 70 que o Brasil se urbanizou, ou seja, a população urbana ultrapassou a população rural. Né? O Brasil tornou-se um país urbanizado a partir daí. Beleza? Vamos então para os fatores da urbanização brasileira, para não alongar muito essa aula. Né? Quais foram os fatores que contribuíram para que o Brasil se urbanizasse? A gente pode citar, em primeiro lugar, a industrialização. Né? O Brasil começa a se industrializar principalmente a partir da década de 50. Começa um pouco antes, claro que não é que não tinham indústrias antes, mas um processo intenso de industrialização, com vinda inclusive de multinacionais para o país, empresas estrangeiras que vieram para cá se instalar, a partir dos anos 50. Né? O período aí final do governo Vargas. Vargas já foi um governo que deu muito incentivo à indústria, mas principalmente à indústria nacional, mas principalmente a partir do governo Juscelino Kubitschek. Deem uma estudadinha em história, vejam aí o que é que de importante aconteceu no governo JK. Me parece que o governo JK, vez ou outra, aparece na prova do Enem, né? Mas, entre outras coisas, foi um governo desenvolvimentista, né? Que visava, tinha como projeto desenvolver o Brasil. E para isso, ele sabia, né, o Kubitschek tinha um projeto de investir na industrialização brasileira. Seja a indústria nacional, incentivando a criação de indústrias no país, seja através da vinda de empresas estrangeiras. Isso gerou, claro, empregos que atraíam a população do campo para as cidades. Outro fator que a gente pode citar como causa da urbanização é que, ao mesmo tempo que a cidade começava a oferecer trabalho, né, as condições de vida no campo nunca foram das melhores. As condições, como são, assim, claro que o meio rural brasileiro é bastante diverso. Você tem desde uma parcela de produtores rurais que vivem muito bem, né, que tem uma boa qualidade de vida, como tem ainda produtores rurais que vivem à beira da miséria, aí, principalmente no sertão nordestino. Né? As pessoas sofrem bastante com a seca. E aí, devido às condições de trabalho muito difíceis no campo, falta de terra para trabalhar. O Brasil é um país que tem historicamente uma concentração de terra muito grande. Né? Nunca houve um projeto sério de distribuição de terras no Brasil, uma reforma agrária. Né? Já aconteceu reforma agrária, mas nunca adequada para atender toda a população rural que queria trabalhar, mas não tinha terra. Aqui você tem imagens, ó, de 1932, retiradas de um jornal da época, que mostra, parece até imagens daqueles filmes de Segunda Guerra Mundial, né, que mostram só nazistas e judeus morrendo em campos de concentração, mas são imagens aqui do interior do Nordeste, né, do interior do Ceará. São pessoas que morreram na linha ferroviária, talvez procurando chegar a algum lugar onde pudessem arrumar comida e água, durante a Grande Seca de 1932, que foi só mais uma das grandes secas que aconteceram. Né? A de 32 foi uma das mais severas, mas não foi a única. E que milhares de pessoas morriam, ou, como a gente está vendo também nessa mesma foto, tirada também em 32, do mesmo jornal da época, né, eram obrigadas aí a migrarem, buscarem auxílio nas cidades. Às vezes fazendo, né, vinha para a cidade, enfim, tentava sobreviver, quando voltava a saber que tinha chuva no sertão, retornava para o sertão, mas muitos foram chegando, foram ficando, se estabelecendo, arrumando trabalho, e não voltando mais para o interior. Então, problemas no campo também podemos citar como causa da migração, do êxodo rural, da saída de população do campo para a cidade. Outro fator foi a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963. Para quem não sabe, esse aqui é João Goulart, né, ex-presidente da República, foi derrubado depois, né, retirado do poder pelos militares, e a história vocês estudam aí depois de forma mais adequada aí a Revolução, alguns chamam de Revolução de 1964, outros chamam de Golpe de 1964, mas não é essa a questão, eu vou tratar sobre isso aqui agora. Goulart, né, ele fez o Estatuto do Trabalhador Rural.
o ETR, em 1963, um ano antes, inclusive, de sair do poder, ser derrubado, em que ele levava para o meio rural a CLT, as leis trabalhistas. A CLT, criada por Vargas, ela atendia apenas, era uma legislação específica da população urbana, da população das cidades. Então, ela tratava de questões de quem trabalhava no comércio, de quem trabalhava na fábrica, com horário de trabalho determinado e tal. Só que não havia, né, uma legislação trabalhista para o trabalhador rural. O Estatuto do Trabalhador Rural veio para preencher esse espaço, o que é excelente, mas teve uma consequência. Muitos proprietários rurais, né, naquele tempo até mais do que hoje, hoje ainda existe mais menos, né? Antigamente havia muita figura do morador, era gente que morava em uma pequena casa, uma pequena residência, né, humilde, dentro das grandes fazendas, e ali ele ganhava às vezes um pequeno salário e trabalhava na própria fazenda, que obviamente não pertencia a ele, né, tinha um proprietário. Então, essas pessoas muitas vezes foram colocadas para fora das fazendas porque perderam o trabalho, já que os proprietários rurais diziam que não tinham condições de pagar todas as, de seguir toda a risca a nova legislação trabalhista rural. Eles preferiram trocar esse tipo de trabalho por um trabalho avulso, o chamado boia fria, aquele trabalho em que a pessoa é contratada por diária de trabalho. Então, isso obrigou muitos trabalhadores rurais a saírem das suas casas, perderem, inclusive, a sua moradia, né? Já que não trabalhavam mais, eram expulsos da terra, a terra não era deles, eles trabalhavam para outros, e migrarem em busca de uma melhor condição de vida, né? Em busca de sustentar sua família nas cidades. Então, o ETR foi uma coisa excelente, excepcional, um avanço para o trabalhador rural, mas trouxe como consequência negativa, né, o desemprego no campo e a migração de pessoas para as cidades. Outro fator que a gente pode dizer que auxiliou bastante, contribuiu bastante para a urbanização brasileira, é que à medida que as cidades iam crescendo, iam ampliando os seus serviços, né? A gente está falando aqui não só comércio e serviços de uma forma geral, né? Novos estabelecimentos comerciais, clínicas médicas, serviços diversos para a população como alimentação, e etc. Enfim, a cidade vai crescendo, vai criando novos serviços, né? E isso aumenta a oferta de empregos. E isso atrai população, né? Principalmente pessoas que viviam no meio rural, como eu disse, não muito favorável a elas, um meio difícil de vida. Então, a possibilidade de arrumar um emprego na cidade, né, e ter uma vida menos sofrida do que ele tinha no campo, fez com que milhões de pessoas migrassem no Brasil do campo para a cidade. A gente chama isso de êxodo rural, essa migração em massa campo-cidade que aconteceu no Brasil, como eu disse, principalmente, não é que só foi nesse período, mas principalmente a partir dos anos 50 até os anos 80, meados dos anos 80, quando diminui bastante, até porque já não tinha mais quem vir, né? Vamos dizer assim, a gente chegou ali ao patamar de 85% de população urbana e 15% de população rural, e é o que tem se mantido nessa faixa, mais ou menos até hoje, né? População rural, e a tendência, inclusive, é diminuir essa população rural e aumentar a população urbana, né? Outro fator que contribuiu bastante para a saída da população do meio rural para o ambiente urbano é que a partir dos anos 50 chega ao Brasil, né, a televisão. E a televisão trouxe para a população, né, uma imagem glamourizada do estilo de vida urbano. As novelas se passavam como ambiente nas cidades, a maioria das vezes, claro que há exceções, mostravam que era uma vida muito melhor, uma vida de confim. Criavam uma ilusão. Aqui a gente tem um aparelho de televisão dos anos 50, um dos primeiros aparelhos de televisão eram enormes, móveis de madeira pesadíssimos, né? Aqui imagens da primeira novela, né? Eu não me lembro agora, a primeira novela desse estilo de capítulos que a gente tem hoje e tal, onde você acompanha a novela todinha, não me lembro o nome dos atores, sinceramente. Até tinha pesquisado, tinha visto o nome deles, mas não lembro mais. E que foi transmitida pela primeira emissora, e durante algum tempo a única emissora no Brasil, que foi a TV Tupi, né? Que é a logozinha tradicional da TV Tupi, era um índiozinho e tal. E aqui a imagem, inclusive a transmissão de televisão nem era como hoje, é 24 horas, né? Ela tinha ali, era só de algumas horas por dia a transmissão de TV, mas ela já era suficiente para
seduzir as pessoas, né, em relação às cidades, como vida mais glamorizada, melhores salários, enfim, toda essa atração que os meios de comunicação exercem, ainda hoje, inclusive, na população rural. Se você for para o campo, né, você conversar com os trabalhadores rurais, principalmente os mais jovens, você vê que aqueles que estão lá ainda possuem a vontade de sair e procurar uma vida melhor nas cidades. Certo? Espero que tenha ficado bem explicado para vocês, espero que tenham compreendido a aula de hoje. Se cuidem mais uma vez, né? Previnam-se dessa doença, né? E bons estudos, até a próxima. Tchau, um abraço.